Olá, a TV Sul 21 fala hoje sobre direitos humanos, com o jornalista Luiz Cláudio Cunha, com passagem em importantes veículos nacionais, como as revistas Veja, Isto É, e atualmente colunista do Sul 21. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. Então, vamos partir dos fatos concretos dessa semana, né? Parece que agora tem uma nova articulação no governo federal para aprovar ainda esse mês o projeto que já está na Câmara Federal da Comissão Nacional da Verdade. Enfim, na sua avaliação, é possível aprovar esse texto ainda este ano, como pretende o governo? É difícil a gente fazer aposta com esse Congresso brasileiro, né, que às vezes frustra muito pelo ritmo, pelos acordos de bastidores e acaba atrapalhando. Primeiro que essa comissão da verdade está mais com cara de comissão de meia-verdade, né? Os críticos que estão avaliando o texto dizem que uma comissão com um tempo restrito de atuação, que é 2 anos, com 7 membros apenas, para investigar 21 anos de truculência da ditadura, é uma proeza pouco factível. No Chile, uma comissão parecida dessas tinha 200 membros atuando em várias regiões do país, e o Chile é um país muito menor, muito menos extenso que o Brasil. O que os especialistas comentam é que em todos os lugares do mundo, essa comissão tem pelo menos mais de 100 integrantes, seria o ideal, né? Exatamente. E ela começa com alguns problemas. Por exemplo, os militares fazem parte da comissão. Então, eu acho que uma comissão que deve apurar a verdade sobre o que os militares cometeram, com integrantes das Forças Armadas dentro da comissão, eu não sei até que ponto a verdade será devidamente apurada. Então, eu não sou muito otimista em relação a essa comissão. Pois é, dentre essas falhas, além da presença das Forças Armadas, existe uma tentativa de, ao mesmo tempo, não aprovar um outro projeto que, na visão de deputados opositores a esse texto que está na Câmara, sobre essa comissão, seria fundamental coordenar, que é justamente para rever a anistia também de crimes cometidos por agentes do Estado. Uma espécie de revisão da lei da anistia, né? Na sua avaliação, isso também é possível, já que já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra uma revisão da lei de anistia? Eu acho uma tarefa um pouco complicada, porque já existe uma posição firmada dentro das Forças Armadas de que a lei da anistia é intocável. E isso é uma tremenda fraude, porque a anistia é uma fraude na história brasileira. O problema todo é o cinismo do país, que é um cinismo que me incomoda muito e me deixa assim, muito envergonhado da condição de brasileiro, porque as pessoas que deviam ser responsáveis em relação à memória e à verdade, elas confrontam esse sentimento que devia ser o lado correto da política. Só para dar um exemplo, quando se estava especulando sobre a Comissão da Verdade, em novembro do ano passado, os comandantes militares mandaram uma correspondência ao então ministro Nelson Jobim, criticando a comissão, dizendo, num certo trecho, porque o governo chamado militar. Não existe nada mais cínico do que os ministros militares de hoje terem alguma dúvida sobre a característica daquele governo que nos impôs 21 anos de ditadura, que prendeu, torturou, matou pessoas, fechou o Congresso, cassou mandatos de governantes, de governadores, de prefeitos, exilou nossos líderes mais importantes. Ou seja, passado tanto tempo, eles ainda têm dúvidas conceituais sobre a característica daquele governo, partindo do princípio de que talvez nem seja militar, mas era o quê? Isso só um cinismo pode explicar uma postura dessas. A segunda questão importante é o seguinte: eu acho que a lei da anistia, quando foi reafirmada por uma decisão infeliz do Supremo Tribunal Federal em abril do ano passado, quando rejeitou a proposta da OAB, correta, justíssima, que dizia o seguinte, que a anistia não cobre torturador. Sim. E por 7-2, e eu sempre cito os 2 votos valorosos dos ministros Ricardo Lewandowski e Aires Brito, que deram todo o respaldo para a pretensão da OAB, por 7-2, eles disseram que não. A anistia, na palavra do relator, Eros Grau, um ex-comunista que foi preso e torturado na UBAN, no DOI-CODE de São Paulo, Eros Grau conseguiu produzir a seguinte frase:
A anistia não deve ser mexida porque trata-se de um acordo histórico nacional. Bom, como ministro do Supremo e como ex-preso torturado, o ministro Eros Grau não tem o direito de dizer uma inverdade. E ele mentiu em relação a isso. A lei da anistia, eu sempre procuro lembrar, porque as pessoas não têm memória, não têm preocupação de voltar atrás na história para apurar se isso corresponde à verdade. A lei da anistia ela foi promulgada no Brasil em plena ditadura, em agosto de 79, governo Figueiredo, o último general do ciclo da ditadura. Ela foi promulgada num momento em que o governo tinha uma confortável maioria no Congresso, com 221 cadeiras da Arena, a legenda que apoiava a ditadura, contra 186 do MDB, a legenda da oposição. 15 arenistas desertaram para o lado da oposição, apoiando a proposta de uma anistia mais ampla, e ela acabou, assim mesmo, sendo aprovada por 206 votos contra 201. Ou seja, uma maioria escassa de 5 votos num Congresso formatado pela ditadura, atendendo cuidadosamente um texto redigido pela ala militar do Palácio do Planalto do governo Figueiredo. O cuidado se explica no parágrafo 1º do artigo 1º, onde se introduz uma figura esdrúxula chamada crime conexo de sangue, que quer dizer o seguinte: se eu sou torturador e eu te torturo, a anistia te beneficia, dizendo que a partir de hoje você, ex-guerrilheiro, está anistiada. Como o meu crime é conexo ao teu, ou seja, eu te torturei, eu também sou beneficiado. Então, através de uma manobra cínica, canalha, o Brasil conseguiu equiparar torturador e torturado, a vítima e o criminoso. Está perdoando. E com isso se perdoou, e o ministro e o Supremo convalidou essa tese absolutamente equivocada. Esse injusta. ano a Procuradoria-Geral da República Exatamente. também validou esse parecer. E aí o resultado, foi aprovada uma anistia que em todos os fóruns internacionais existe um consenso seguinte: uma anistia é sempre dada por um regime democrático que sucede um período autoritário e acaba perdoando os crimes do passado. Quando a anistia é concedida pelo próprio regime autoritário, ela é uma autoanistia, uma anistia indulgente. Ou seja, essa anistia, só para lembrar um detalhe muito importante contra esse cinismo que permeia toda essa discussão, ela foi assinada em agosto de 79 e um dos signatários era o general Otávio Medeiros, então ministro-chefe do SNI. Menos de 2 anos depois, em abril de 81, explodiu a bomba do Ouro Centro. Uhum. E explodiu uma bomba no Puma, matando um sargento do Exército e ferindo gravemente um capitão, ambos do boicote. Essa operação, depois do IPM muito maneiro, executado pelo Exército, se descobriu que um dos envolvidos principais na operação era o coronel Fred Perdigão, que vinha a ser um dos chefes do SNI no Rio de Janeiro, o SNI do general Medeiros. Não existe nada mais cínico, nada mais conexo do que essa ligação. O general que lá em 79 ajudou a editar uma autoanistia extremamente comportada e indulgente, depois tinha o seu organismo fazendo um terrorismo de Estado em 81 no Rio de Janeiro. Então, essa questão, esse cinismo nacional, que acaba ganhando uma referência do Supremo, achando que está tudo resolvido, não está. O Brasil, em dezembro passado, foi condenado na Corte Internacional do OEA, e disse o seguinte: o Brasil tem obrigação de apurar os efeitos da perseguição contra os guerrilheiros do Araguaia, descobrir os corpos e punir os torturadores. O Brasil está contestando essa posição. Uhum. Até dezembro ele precisa formalmente se defender. Se não fizer isso, o Brasil será condenado de forma liminar pela OEA. Isso cria o seguinte embaraço: o Brasil, do ponto de vista das leis internacionais, ele passa a ser passível de punição dentro da OEA, até com... Vira réu. Vira réu e até com restrições para votar na OEA. Pior, o Brasil, que tem uma obsessão doentia pela cadeira permanente Conselho de no Segurança da ONU, perde toda a autoridade moral para reivindicar isso, porque ele, ao contrário de outros países, como nossos vizinhos
Uruguai, Argentina e Chile, não apura o seu passado, que é um passado tenebroso, não é a dita branda, como escreveu a Folha de São Paulo editorial, é uma ditadura extremamente dolorosa. Se aqui matamos, se a ditadura matou menos gente do que no Uruguai, na Argentina e no Chile, em compensação ela aplicou um processo de perseguição, de fechamento, de controle de ideias na universidade, na política, nos partidos, que é extremamente muito mais amplo do que nos nossos vizinhos, e não fazemos nada. Os nossos torturadores estão todos aí impunes. Pois é. Você fica à vontade para tomar um mate, apesar de o senhor mora atualmente em Brasília, sente falta.